Durante 4 dias, ninguém entrou na fazenda, mas isso não significava que ela estava vazia. A fumaça ainda saía da chaminé, os animais continuavam sendo alimentados e havia sinais claros de que alguém ainda circulava pelos cômodos. Como se a vida tivesse seguido normalmente, mesmo depois de algo terrível ter acontecido. Quando finalmente decidiram entrar, descobriram que todos os moradores estavam mortos. E o mais estranho, não foi apenas o crime, o que aconteceu depois dele. E isso é o que torna Hinterkaifeck um dos casos mais inquietantes da história da Alemanha. No início de 1922, no interior da Baviera, existia uma pequena propriedade rural chamada Hinterkaifeck, um lugar isolado, cercado por campos abertos e floresta. Sem vizinhos próximos o suficiente para ver o que acontecia dentro da casa. Ali vivia uma família de agricultores. Andreas Gruber, um homem de 63 anos, sua esposa, a filha Victoria e 2 filhos de Victoria, Casilha de 7 anos e Joseph de apenas 2 anos. Nada naquela rotina chamava atenção. Era uma vida comum em uma área da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, até o fim de março, quando uma nova pessoa chegou à fazenda. Maria Baumgartner havia sido contratada como empregada. Ela foi levada até o local pela própria irmã e permaneceu na propriedade. Essa seria a última vez que alguém de fora veria aquela família com vida. Dias antes da chegada da Maria, Andreas Gruber comentou algo estranho com pessoas da região. Ele havia encontrado pegadas na neve, elas surgiram na borda da floresta, seguiram até a fazenda e terminavam ali, sem sinais de retorno, como se alguém tivesse chegado até a propriedade e depois desaparecido. Na época, isso não foi tratado como algo grave, mas não foi o único detalhe em comum. Pouco tempo depois, Andrés encontrou um jornal que ninguém da casa reconhecia, e uma das chaves da residência desapareceu, sem acabamento, sem explicação. A partir desse ponto, os relatos começam a ficar mais difíceis de interpretar. Ruídos foram ouvidos dentro da casa, passos vindo do sótão, movimentos durante a noite, nada disso foi confirmado de forma objetiva. Mas foi suficiente para que o próprio Andrés comentasse o assunto com outras pessoas, e ainda assim, a rotina continuou. A família permaneceu na fazenda, mesmo com alguns sinais que isoladamente pareciam parecer pequenos, mas juntos começam a formar um padrão estranho. A pergunta que fica é simples: por que ninguém saiu dali? Em 31 de março de 1922, Maria chegou à fazenda. Ela é apresentada ao local, organiza seus pertences e começa seu trabalho. Nada naquele dia indicava qualquer tipo de perigo imediato. A irmã que a acompanhou foi embora pouco tempo depois, e não há registro de que tenha recebido algo comum. A noite caiu normalmente, a fazenda ficou em silêncio. Não existem relatos do que aconteceu naquela noite, nenhuma testemunha, nenhum pedido de socorro confirmado, nenhum registro de movimentação externa. O que sabemos vem de que foi descoberto depois. Evidências indicam que os moradores foram atacados dentro da propriedade e que parte das vítimas foi levada até o celeiro. Outras foram encontradas dentro da casa. O objeto utilizado no crime estava presente na própria fazenda, e depois daquela noite, algo ainda mais estranho aconteceu. Nos dias seguintes, a rotina externa continuou como se nada tivesse acontecido. Vendedores passaram pela propriedade e ninguém respondeu. A escola notou a ausência das crianças, a igreja também, mas havia sinais de atividade. Fumaça saindo da chaminé, animais sendo alimentados e portas fechadas por dentro. Isso levanta uma das questões mais inquietantes do caso. Se estavam todos mortos, quem permaneceu na fazenda? 4 dias depois, vizinhos decidiram entrar na propriedade. O que encontraram confirmou o pior cenário possível. Todos os moradores estavam mortos. O caso rapidamente mobilizou as autoridades locais, e uma investigação extensa começou. Nas semanas seguintes, centenas de depoimentos foram coletados. Suspeitos foram analisados e teorias começaram a surgir, mas nenhuma resposta definitiva apareceu. A investigação encontrou inconsistências, contradições de depoimentos e pistas que não levavam a uma única direção clara. Ao longo dos anos, mais de uma centena de pessoas foram consideradas suspeitas, mas nenhuma acusação foi sustentada. O caso permaneceu aberto em termos históricos, mesmo depois de décadas. Quando um caso não é resolvido, as explicações se multiplicam. Algumas pessoas apontam para conflitos pessoais, outros sugerem disputas familiares. Há também interpretações que envolvem pessoas da região, mas todas compartilham um problema. Ninguém consegue explicar todos os elementos ao mesmo tempo. As pegadas, a chave desaparecida, a permanência na fazenda e o silêncio depois do crime. Pouco tempo depois, a fazenda foi demolida. Hoje não existe mais nenhum vestígio da casa original, mas o caso continua sendo estudado. Mais de 100 anos depois, ainda existem perguntas sem resposta.
E talvez seja por isso que Intercifer ainda chama atenção, porque não é apenas um crime não resolvido, é um conjunto de acontecimentos que nunca se encaixou completamente. E algumas histórias não terminam quando a investigação acaba. Ela termina quando não há mais ninguém para perguntar.